Fala galera, tudo bom? Bem, nessa aula eu vou falar um pouco sobre o Boolean no Moodle. Para acessar as ferramentas de Boolean, nós podemos vir aqui em Geometria, Boolean. Aí nós temos o Boolean propriamente dito, o Solid Drill e o AX-Drill. Eu vou estar falando de cada uma delas. E aqui na aba Mesh Edit, nós também temos aqui a opção Boolean. E o Solid Drill e o AX-Drill. Bom, o que essas opções fazem? Nós conseguimos criar uma geometria a partir de duas outras, unindo ou recortando uma geometria da outra. Eu vou, na minha mesh que eu já tenho inicial aqui, eu vou criar um cubo, mas eu vou aumentar o número de segmentos dele. Vou colocar um bom número de segmentos, porque para que o Boolean funcione adequadamente é bom que a gente tenha uma malha com bastante segmento, ou com um número de segmentos suficiente para dar um bom resultado. Agora numa outra mesh eu vou adicionar uma esfera. Só para a gente demonstrar, só para a gente ver como funciona o Boolean, eu vou desativar a subdivisão dessa minha esfera. Vou desativar a subdivisão, mas vou subdividir o número de faces dela um pouco para, como eu já disse, ter um bom resultado no Boolean. Eu desativei a subdivisão porque, como eu ia aumentar o número de faces, ela já ia ficar redonda sem precisar da subdivisão, e também porque a subdivisão, o resultado do Boolean ele não é muito compatível com a subdivisão. Então, se o intuito é no final usar a subdivisão para o seu modelo, então o Boolean pode não ser uma boa alternativa. É recomendável chegar àquele resultado modelando mesmo, sem utilizar o Boolean. O Boolean é mais para quando você não vai precisar ou não pretende subdividir o modelo depois. Vocês já vão ver por que não dá para usar a subdivisão com o Boolean. Bom, para efetuar o Boolean, tanto o Boolean quanto o Solid e o AX-Drill, eu preciso ter os meus objetos em meshes separadas. Eu tenho que selecionar a minha mesh principal, e a mesh de background vai servir como vai ser a que fará o recorte na minha mesh principal. Por exemplo, eu selecionando a minha esfera, é o meu cubo que vai ser recortado da minha esfera. Se eu selecionar o meu cubo, vai ser a minha esfera que será recortado do meu cubo. Isso se eu utilizar o subtract. O Boolean ele tem essas quatro operações: a união, intersect, subtract e add. No subtract que eu estava falando agora, a mesh que vai ser o drive, ou seja, que vai fazer o recorte, vai ser a minha background. No caso, como eu estou com o meu cubo selecionado, a minha background é a minha esfera. Porém, eu poderia ter mais de uma background aqui, mais de um item. Aí, nesse caso, eu teria que desabilitar todos os outros itens, deixar somente as minhas duas meshes, ou mudar aqui para a última selecionada. Ele vai utilizar a última mesh que eu havia selecionado como a drive mesh, que é a mesh que vai fazer o recorte. Como eu tenho só as duas, eu vou deixar background, ou mesmo que você tenha várias, se você desabilitar as outras e deixar só como background, ele vai utilizar a única de background que está ativa, que está visível. Se você desabilitar a visualização das outras, ele vai utilizar apenas a que está visível. Bom, dessa forma, selecionando o meu cubo, vindo em Boolean, deixando na operação, escolhendo entre essas quatro operações a subtract, ele vai recortar a minha esfera do meu cubo.
agora desabilito. Apesar de ele ter feito o recorte, ele não... A minha esfera continua aqui, ele não some com a esfera, não descarta a minha esfera. A operação, o resultado vai estar apenas aqui no meu cubo. Então eu vou esconder a minha esfera e vou ver o resultado aqui no meu cubo. Ó, acabou dando um probleminha aqui. Fechou? Vamos fazer Boolean, Boolean, subtract. Bom, esse probleminha eu posso resolver manualmente aqui. Bom, esse é o resultado subtraindo a minha esfera do meu cubo. Se eu tentar subdividir esse em cubo, não vai ficar muito real. Ele já vai dar um erro aqui que existem maus polígonos, né? Bad polygons. A gente pode tentar passar o Mesh Cleaning Up, que é um script que já acompanha a partir do Modo 601 para resolver alguns problemas de modelagem. Mas eu acredito que mesmo passando o Mesh Cleaning Up, ele não vai dar um bom resultado. A minha edge aqui não fica totalmente suavizada. Deixa eu mudar aqui para o Reflect. Dá para ver que ele estraga bastante a topologia. Por que ele faz isso? Porque eu não posso ter essa situação aqui de edge descontinuada, igual tem aqui ou que nem eu tenho aqui. Isso que deveria ser um looping, mas ficou assim porque ele pega das edges das meshes originais. Deixa eu dar um Ctrl Z. Então o que acontece? Essa edge, tá vendo que as edges elas não se encontram? Então, deixa eu voltar aqui para shred. Vocês estão vendo que as edges não se encontram? Então o resultado do Boolean, essas edges vão terminar aqui, as edges do meu cubo, e as edges da minha esfera vão ser as edges que vão ficar por dentro do recorte aqui do meu cubo, mas elas não se encontram, não formam um looping, então acaba ficando uma malha incompatível com a subdivisão. Bom, se eu fizer ao contrário, selecionar a minha esfera e escolher o Subtract, agora ele vai subtrair o meu cubo da minha esfera. Novamente aqui as edges se desencontrando, não dá para usar o Boolean nesse caso também. E aqui também parece que deu uma pequena falha aqui. Eu não vou perder tempo consertando isso agora, já que o intuito é apenas mostrar o Boolean.
dar um Ctrl Z, voltar ao original. Bom, esse é o subtract, ele vai subtrair uma da outra. Agora, o intersect, ele vai subtrair o que está na parte externa e deixar uma nova malha apenas com a intersecção das duas meshes. Olha só. Como no intersect o resultado vai ser a intersecção, tanto faz qual vai ser a minha mesh principal, qual mesh que eu vou selecionar. Porque o resultado vai ser a união das duas, vai ser a intersecção das duas. No union, ele vai unir as duas meshes. Ou seja, agora eu tenho o meu cubo e a minha esfera numa única mesh. Se eu vir no modo elemento polígono, eu posso selecionar eles separados, como elementos separados, e se eu afastar ele um pouco, eu vejo que a intersecção da união dos dois ela é totalmente excluída. É diferente se eu viesse, por exemplo, selecionar a minha esfera, simplesmente selecionar a esfera, recortar e colar na mesma mesh do meu cubo. E agora eu tenho também os dois na mesma mesh. Só que a minha esfera já está completa. E meu cubo também. Com uma union, essa parte que vai ficar uma por dentro da outra aqui, ele exclui essa parte. Eliminando esses polígonos que não serão vistos, então a gente consegue fazer uma união mais clean. Deixa eu voltar alguns passos. O ADD vai fazer a mesma coisa com o Union. A diferença é que ele não vai apagar a parte interior. Olha só. Ele não apagou a parte interior da parte que vai ficar em intersecção, mas ele projetou aqui a edge. Tanto aqui no meu cubo quanto aqui na minha esfera. Bom, esse é o Boolean. Deixa eu retornar alguns passos, deixa eu voltar ao estado original. Agora o Solid Drill vai fazer algumas operações parecidas com o Boolean, mas com uma pequena diferença. Nós temos aqui as operações Choreo, Tune, Extension e Slice. O Choreo, ele vai fazer uma operação parecida com o Intersection do Boolean. Porém, ele vai dar o resultado da intersecção apenas em ele não vai fechar aqui como a intersecção fazia, deixando esse objeto sólido. Ele vai apenas utilizar as faces que estavam na intersecção entre os dois objetos. Deixa eu voltar uns passos e fazer o Boolean Intersection de novo para vocês lembrarem a diferença. No Intersection, ele criou essas faces aqui e aqui para deixar um resultado sólido, enquanto que no Solid Drill ele só utilizou essas faces aqui, que eram as faces que estavam
as faces da minha esfera que estavam nessa intersecção com o cubo. Ok? Vamos ver mais um aqui, o core, o túnel. Deixa eu ver. Ok. Túnel. O túnel vai fazer o resultado contrário do core. Enquanto que o core deletou toda a geometria que estava para fora e deixou para a gente apenas a geometria que estava na intersecção, o túnel vai fazer o contrário. Ele vai deletar toda a geometria que está na intersecção, deixando para a gente apenas a geometria que está para fora da intersecção. Vamos ver o próximo. O Stencil e o Slice fazem a mesma coisa. A diferença é que o Stencil ele me dá essa opção de já adicionar um material, escolher um material que eu já tenha criado. Não tem como eu criar um material agora, mas se eu já tenho um material criado ali no Mesh Shader Tree, eu posso adicionar esse material na área onde vai ser feita a operação do Stencil. O Slice ele vai efetuar a mesma operação do Stencil, com a diferença que eu não tenho essa possibilidade de acrescentar um material. A opção ela fica desativada. Então, tanto numa como na outra, o que ele vai fazer é apenas projetar as edges na minha esfera, como ele fez aqui. Como a minha esfera estava selecionada como mesh principal, ele projetou as edges do meu cubo na minha esfera. Se eu tivesse selecionado a esfera, aliás, ao invés de selecionar a esfera, se eu tivesse selecionado o cubo, por exemplo, e dado distância, aí ele iria projetar como aconteceu agora as edges da minha esfera no meu cubo. Ok. Agora o AX-Drill ele tem as mesmas opções do Solid Drill, mas ao invés de utilizar uma mesh de background para efetuar a operação, nós vamos utilizar uma figura plana, como um simples plane ou uma figura desenhada com curvas, com a ferramenta Curves. Então eu vou deletar o meu cubo, fica apenas com a minha esfera. Ele também precisa estar numa mesh separada. E nessa outra mesh aqui, deixa eu colocar na vista de frente e vou criar uma figura aqui com a figura 2D com a Curves. Close. Ok. A gente precisa dar um freeze nessas curvas, porque elas precisam ser uma face, senão não funciona. Então eu venho aqui em Geometry, Freeze, marcar a opção Freeze Curve as Surface. Então tem uma face. Deixa eu só agora aproximar elas aqui. Bom, o que vai acontecer agora? Selecionando a minha esfera, vindo em AX-Drill, eu tenho aqui essas opções. Eu vou utilizar a opção Core por enquanto. Eu preciso selecionar qual é o eixo que vou fazer a operação. Bom, aqui, se vocês verem, eu estou no eixo Z. O meu plane está virado no eixo Z aqui em direção à minha esfera. Então eu vou deixar marcado o eixo Z.
também seleciono se vai ser o último selecionado ou background, vou deixar como background e OK. Apesar do meu plane ser, né, a minha face aqui ser plano, totalmente plano, ou seja, planchado, o resultado aqui na minha esfera vai acompanhar a forma da esfera. Ele projetou aquele plane na esfera e recortou o que estava ao redor. E ele faz isso nesse eixo, ou seja, dos dois lados da esfera. Se por acaso eu quero de um lado, eu quero só apenas o que está nesse lado, eu posso deletar. Eu posso aplicar um chicken aqui. Deixa eu esconder essa mesh. O resultado que nós temos é isso. Com aquela forma criada com a ferramenta de curvas, nós conseguimos fazer essa peça rapidamente. Deixa eu dar alguns Ctrl Z aqui. Da mesma forma que o Solid Drill, o AX Drill, Core ou Tunnel vai dar a mesma diferença. Enquanto que o Core ele excluiu tudo e deixou apenas as faces que estavam dentro da minha seleção ali. Com o túnel ele vai fazer o contrário, ele vai abrir esse buraco na minha esfera. Eu posso adicionar um chicken aqui na minha esfera agora também. Polygon, chicken. A gente tem um resultado bem legal. Voltar. E os dois últimos, que são o Slice e o Stencil, também funcionam assim como o Solid Drill. Ele vai apenas projetar as edges do meu background na minha esfera. Com a diferença que com o Stencil eu tenho a opção de escolher um material diferente e com o Slice eu não tenho essa opção. Ele apenas projetou dos dois lados da minha esfera essas edges. Eu vou adicionar um material nessa minha esfera. Vou colocar uma outra cor mais clara aqui. Okay. Só para vocês verem a diferença do Slice para o Stencil. Essa diferença que eu vou mostrar vai valer tanto aqui para o AX Drill quanto para o Solid Drill. O Slice eu não tenho essa opção habilitada, material. Com o Stencil, eu poderia, por exemplo, escolher como material. Eu tenho dois materiais. O material Default, que é o que já vem com o molde, já começa a cena, e o bola que eu acabei de criar. Se eu deixar selecionado bola, vai ser a mesma coisa que usar o Slice aqui. Não vai mudar nada do material, porque minha bola já tem o material bola. A minha esfera já tem esse material bola nela. Mas eu vou deixar aqui para usar o material Default. Ele vai fazer aquela projeção, mas no interior dessa projeção ele vai mudar o material, enquanto que ao redor continuou com o material bola que eu havia adicionado. O interior ele aplicou o material Default, que é o base material. Bom, é isso. Sobre Boolean, Solid e AX Drill, o que eu tinha para passar para vocês agora era isso mesmo. Até mais.